Então, pessoal, voltando. Como eu estava dizendo, a gente tem que prestar atenção, pois quando a Constituição Federal equiparou os trabalhadores urbanos aos rurais, não significa dizer que eles terão os mesmos direitos usufruídos da mesma forma. Eu vou fazer um exemplo para vocês, não é? E vocês lembram disso quando a gente estudou a jornada de trabalho no semestre passado. Eu disse a vocês com relação ao trabalho noturno, tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais têm direito à proteção ao trabalho noturno, mas essa proteção ela é exercida de forma diferente. Então, lembrem que o trabalho noturno do trabalhador urbano, ele vai das 22 horas até as 5 da manhã, como vocês bem se lembram. Ele tem uma redução de horário, onde a hora relógio, cada uma hora são 60 minutos, nós sabemos, mas no trabalho urbano noturno, uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos, enquanto que no trabalho rural noturno vai depender, né, se o trabalhador está na agricultura ou se ele está na pecuária. Em qualquer caso, esta redução que a gente aprendeu que existe no trabalho urbano já não tem no trabalho rural noturno, né? No trabalho rural noturno, a hora de trabalho noturno é 60 minutos, é o equivalente à hora relógio que a gente aprendeu. Mas quando a gente vai observar o início e o término da jornada noturna no campo, eu volto ao que eu disse, vai depender se o trabalhador estava na agricultura ou na pecuária. Se ele estiver na agricultura, o horário noturno dele vai começar às 21 e vai até às 5 da manhã. Vejam que já é uma diferença com relação ao trabalho noturno urbano, que começa das 22 e vai até às 5 da manhã. Com relação à pecuária, esse trabalho noturno rural começa ainda mais cedo, ele começa às 20 e vai até às 4 da manhã. Né? Lembrando que em qualquer caso, o adicional noturno urbano, ele é 20% sobre o valor da hora normal de trabalho, e no campo, em qualquer caso, ele será de 25%. Então, vocês vejam aí que o mesmo direito, ele vai ser usufruído de forma diferente. Então, é bom que a gente fique bem atento aí a essas peculiaridades do trabalho rural. Uma outra coisa que eu acho interessante e relevante para vocês destacarem no estudo de vocês é a questão da chamada indústria rural, que está no artigo 3º da Lei do Trabalho Rural. O que significa isso? Significa que algumas vezes a atividade, e eu já falei isso no começo do vídeo, quando a gente foi definir o que seria trabalho rural, e eu disse a vocês que o que define isso é a vinculação direta do trabalhador a um empregador rural, que é aquele que desenvolve atividades agroeconômicas, não é? Mas quando a gente vai falar da indústria rural, observe que a atividade industrial não é uma atividade rural típica, não é? Mas a lei permite, no artigo 3º, que o empregador rural ele possa fazer um primeiro beneficiamento nas coisas nas utilidades que ele produz, desde que esse primeiro beneficiamento seja um beneficiamento primário e não altere a natureza das coisas produzidas, né? Então vamos imaginar que ele faz uma primeira lavagem do arroz que ele produz, para na sequência isso ser industrializado. Essa indústria, para lavar o arroz, né, dessa produção que ele mesmo faz, é considerado uma indústria rural. E por isso, o trabalhador que labore nessa indústria vai ser entendido também como trabalhador rural, independente de não estar realizando diretamente atividade rural. Né? Cuidado, gente, com as pegadinhas da prova. Imaginem que a questão da prova, ela traz para você que o trabalho acontece numa fazenda. O trabalho acontecendo pura e simplesmente numa fazenda, nós falamos sobre isso na aula passada, quando a gente falou das extensões do Domus da Família,
né? Quando a gente falou aí do empregador doméstico, se não existe uma atividade agroeconômica nesta fazenda, então este trabalhador que ali está será um trabalhador doméstico. Então que fique bem claro para vocês aí que não é só estar trabalhando num local rural, né? Ou num prédio rústico. É necessário que este trabalhador esteja diretamente vinculado a um empregador que explore atividades agroeconômicas, tá? Não se esqueçam disso. Avançando com o nosso assunto, então, a gente começa a trabalhar com o contrato individual de trabalho, né? O contrato individual de trabalho, a gente já vinha falando sobre isso, né? É importante trabalhar com esse assunto. Por quê? Porque o contrato individual de trabalho, gente, é o vínculo jurídico essencial que liga o empregado ao empregador. É o feixe obrigacional, né? É o conjunto de direitos e deveres que une o empregado ao empregador. É importante destacar, nós vamos falar isso mais para frente, mas já é importante destacar que, diferentemente dos contratos que vocês estudaram no direito civil, o contrato de trabalho é um contrato mais informal. Nós chamamos o contrato de trabalho de contrato realidade, né? Mais para frente, quando a gente for trabalhar com esse conceito de contrato realidade, quando eu apresentar para vocês as possibilidades de contrato de trabalho, vocês entenderão que, embora a gente utilize bastante da estrutura do direito civil no estudo do contrato individual do trabalho, haja vista que o contrato é um instituto de natureza privada, né, do direito civil, essa é a origem, mas a gente não pode aplicar assim tão indiscriminadamente tudo aquilo que está na legislação civil por conta da natureza específica do direito do trabalho. O que eu estou querendo dizer aí sobre isso? Que o contrato de trabalho é um contrato realidade, para a gente entender. Por conta do princípio da proteção, que nós já aprendemos, não é? Aqui já falamos muito nele, a evidência do contrato de trabalho, a facilidade da sua presunção, da sua prova, importa ao direito do trabalho, porque a gente se pretende a proteger aquele que na relação jurídico-trabalhista é frágil, que é o trabalhador. Então, o direito do trabalho, ele viabiliza, ele facilita a existência do contrato de trabalho. Então, por exemplo, o contrato tácito, que não é a regra, né, no direito civil, do silêncio consentir, no direito do trabalho, o silêncio para fins da existência do contrato de trabalho é um silêncio que autoriza. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, como eu disse a vocês no início dos nossos estudos, tudo em torno do direito do trabalho tradicional, no que nós chamamos de teoria clássica do direito do trabalho, que vem a ser tudo aquilo que está nos manuais, gira em torno, né, do contrato individual de trabalho. É o início, o desenvolvimento da relação laboral, a possível alteração das cláusulas do contrato de trabalho, uma suspensão ou uma interrupção e, ao final, a sua extinção. Então, essa é a vida útil do contrato de trabalho que nós começamos a estudar agora. Então, quando a gente vai para o artigo 442 da CLT, lá nós teremos um conceito jurídico, né, um conceito legal do que vem a ser contrato de trabalho, né? E você indo lá, você vai encontrar que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego, né? Essa primeira informação aí que fica para nós, que é exatamente o que a gente já desenvolveu, né, no início da ideia, que é o conjunto de direitos e deveres aí que ligam o empregado ao empregador. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que não precisa, no direito do trabalho, que esse contrato ele seja expresso. Observem que a lei ela já anuncia que o contrato individual de trabalho poderá ser tácito
ou poderá ser expresso. O que é um contrato tácito? Ou o que é um contrato expresso? Vamos começar pelo expresso porque é mais simples, né? Um contrato ele é expresso quando está inequívoca, sem dúvida, a manifestação da vontade das partes. Então, eu posso ter um contrato expresso escrito, por exemplo, quando eu celebro ali com papéis, nós escrevemos, qualificamos as partes, colocamos as condições, datamos e ao final assinamos, nós temos um contrato expresso escrito, muito comum no direito civil e bastante comum também no direito do trabalho. Mas nós podemos também ter um contrato de trabalho expresso, onde houve a manifestação sem dúvidas da vontade das partes, essa manifestação foi clara, mas esse contrato não foi escrito, ele pode ser verbal. Quando eu digo para o trabalhador, olha, o seu salário vai ser R$1.000, você começa a partir de segunda-feira e sua jornada vai ser de segunda a sexta, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Observe que não há dúvidas aí no que foi ajustado, de que se trata de uma relação de emprego que está começando, né? Mas, diferentemente disso, nós temos a possibilidade no direito do trabalho, inspirada pelo princípio da proteção, onde a gente vai ter o chamado contrato tácito. O que é o contrato de trabalho tácito? É aquele onde não houve uma manifestação, sem dúvida, da vontade das partes, contudo, empregado e empregador vivenciaram, né, nessa relação aqueles 5 requisitos da relação de emprego que nós já estudamos, não é? Eu nunca disse abertamente ao trabalhador que ele era meu funcionário, mas eu exigi dele pessoalidade, ele era pessoa física, ele obedecia minhas ordens, ele tinha habitualidade nos termos da lei e ele recebia salário. Então, para o direito do trabalho, isso é suficiente para caracterizar um contrato de trabalho tácito. Então, observem que muitas vezes o empregador, ele não formaliza a relação de emprego e ele pensa com isso que ele está se protegendo, que dificultando a prova do empregado, ele estaria se protegendo. Observem que não é bem assim, né? Veja que a lei, ela diz claramente, inclusive nós já falamos sobre isso aqui quando tratamos o princípio da primazia da realidade, né? Que as provas documentais, a questão formal para o direito do trabalho, ela não é essencial. Quando se trata de fatos, a situação, a gente sabe que existem outros meios de prova, que não só aí os documentos, e que é bem claro para a gente no direito do trabalho que o responsável pela produção desses documentos aí é o empregador. Então, se a legislação fosse deixar essa única forma de contrato de trabalho ser a expressa, é claro que o empregador não ia providenciar nunca, né, esta prova. Então, eu vou parar por aqui para a gente continuar no próximo vídeo, para não ficar muito pesado aí para vocês baixar, tá certo? Até já já. Então, pessoal, voltamos aí com o contrato individual de trabalho, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as características do contrato de trabalho. E vale a pena a gente ter atenção aí com esse assunto por uma questão bastante interessante. As características do contrato de trabalho, elas não estão na lei, né? É um arranjo aí doutrinário. Então, dependendo da doutrina que vocês estejam estudando, vocês vão poder encontrar mais características ou menos características. Então, eu sugiro que vocês sigam aqui por essas 8 características que eu vou dar para vocês, porque é o que comumente costuma aparecer nas provas, tá? A primeira delas, a primeira característica. O contrato de trabalho é um contrato consensual. O que significa dizer isso, gente? Significa dizer que o contrato de trabalho, pelo menos no seu início, é um contrato onde as partes estão livres para celebrá-lo, né? A gente não imagina, a não ser que seja um caso de trabalho às condições análogas a de escravo, que o trabalhador ele foi constrangido a celebrar o contrato de trabalho. Não, né? No começo,
ambas as partes estão ali de livre e espontânea vontade. O que acontece tradicionalmente no contrato de trabalho é que no decorrer dessa relação, essa consensualidade ela se perde, não é? Porque o trabalhador vai sendo sujeitado aí a condições que ele não concordaria se ele pudesse se determinar de acordo com a vontade, mas que ele termina se sujeitando porque ele tem medo, né, de perder o emprego. Mas, pelo menos no início, de fato, o contrato de trabalho é um contrato consensual. Tudo bem? A segunda característica que a gente pode apontar aí do contrato de trabalho é que ele é um contrato bilateral. O que significa dizer que nós teremos aí duas vontades envolvidas nesse contrato, não é? A primeira vontade, que é a vontade do empregador, que coloca ali aquela vaga de trabalho à disposição no mercado, e a segunda vontade é a vontade do trabalhador, que precisa, para sobreviver, ali do salário que vem do preenchimento daquele posto formal de trabalho. Então não se esqueçam disso, não estou querendo dizer que são uma pluralidade de partes, mas sim uma pluralidade de vontade. Então já decorrente da bilateralidade própria do contrato de trabalho é que vem a terceira característica, né? É de que ele é sinalagmático. O que significa isso? Significa que essas obrigações aí, desses direitos e deveres oriundos do contrato de trabalho, geram o sinalagma. Por quê? Porque se tratam de obrigações que elas são recíprocas e antagônicas, né? Então significa dizer que a vontade de um se dirige para o outro no seguinte sentido: eu, enquanto empregadora, tenho o dever de remunerar o meu empregado por cada um dos dias que ele trabalha, e o empregado ele tem o dever de trabalhar cada um dos dias do mês, né? Isso é que gera o sinalagma, o fato das obrigações aí serem recíprocas, antagônicas e sucessivas, né? A quarta característica do contrato de trabalho é o fato dele ser intuito personae com relação ao empregado. Nós já vimos isso quando nós falamos sobre a questão da pessoalidade no contrato de trabalho. Lembram que a gente disse assim: a obrigação que o empregado constitui por conta do contrato de trabalho é uma obrigação personalíssima, ou seja, que somente ele pode cumprir. Então eu lembro a vocês que o empregador ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, o que significa dizer que a obrigação dele não será personalíssima, mas que com relação ao trabalhador, essas obrigações serão sim personalíssimas. Então vai ser comum de vocês encontrarem aí na doutrina que o contrato de trabalho ele é intuito personae com relação ao trabalhador, com relação ao empregado, tá? Essa é a quarta característica. A quinta característica é que o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo. O que significa isso? É um contrato que se protrai ao longo do tempo, ou seja, as suas obrigações elas vão se renovando ao longo do tempo de forma incessante, até que alguém venha pôr aí um fim nesta obrigação. Eu lembro a vocês o princípio que nós estudamos, que foi o princípio da continuidade da relação de emprego, que é um princípio que informa aí, né, essa característica do contrato de trabalho ser um contrato de trato sucessivo. A sexta característica do contrato de trabalho é também um requisito da relação de emprego, nós já falamos sobre ele, não é? Que é a questão da onerosidade, né? O contrato de trabalho é sim um contrato oneroso, porque a gente já observou que ele envolve uma prestação dos serviços e uma contraprestação, que é o pagamento do salário, não é? E a gente vai estudar isso quando a gente for estudar remuneração e salário, embora a maior parte da doutrina tente não valorizar isso para não mercantilizar a prestação dos serviços. O salário é, quem sabe, o maior objetivo, né, da prestação dos serviços aí por parte do trabalhador.
Essa foi a sexta característica. A sétima característica é a comutatividade do contrato de trabalho. Gente, esse aí eu acho surreal, né? Surreal porque dizer que o contrato de trabalho é um contrato comutativo significaria a gente dizer que o valor do salário que é pago ao trabalhador seria equivalente ao valor do trabalho prestado. E a gente sabe que isso não é verdade, não é? Que o contrato de trabalho, na verdade, está muito longe de ser comutativo, mas para a gente engolir isso com mais facilidade, você pensa assim, que a comutatividade, que seria um ponto de equilíbrio entre o valor do esforço despendido pelo trabalhador e o valor do salário que ele ganha, é um fim a ser atingido pelo direito do trabalho. Então, eu acho que a gente pensando assim, né, a gente conseguiria mais fácil entender aí essa questão da comutatividade, né, no contrato de trabalho. Bem, dito isso, é importante também a gente investir um tempo reforçando alguns estudos que vocês já têm aí sobre a questão dos elementos essenciais a um contrato. Não ao contrato de trabalho, mas ao contrato em geral, não é? Eu não sei se vocês recordam dos estudos de direito civil de vocês, mas tem um momento que a gente estuda a escada ou escala pontiana, né? Onde a gente vai estudar aí os contratos com relação ao plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. E aí a gente tem degrau, cada um dos degraus da escada ou escala pontiana, né? Então significaria dizer o seguinte: num primeiro momento a gente verificaria se realmente existe um contrato, se existem os elementos essenciais para aquilo que está diante do nosso estudo ser algo, um instituto contratual. E aí a gente está falando, né, do estudo do agente capaz, do objeto lícito, da forma prescrita ou não defesa em lei, que estão aí nos artigos 103, né, do Código Civil. Depois, no segundo momento, a gente verificaria o plano da validade, ou seja, eu tenho um contrato, agora vamos ver se ele é válido ou não. E no último plano, o plano da eficácia. Por hora, a gente vai se ater aí a esses três elementos do artigo 103, né, do Código Civil brasileiro. Bem, gente, estamos de volta. Eu dividi aí esses blocos, só dando uma explicação, porque nas últimas aulas ficou muito pesado para colocar os vídeos no canal, e aí a gente teve uma grande dificuldade, o pessoal ficou esperando muito tempo até a gente resolver essa questão aí. Então aí a gente decidiu compartimentar para ficar mais fácil de colocar no canal, tá? Então, voltando aí à questão do contrato de trabalho, com relação aos elementos essenciais, né, de existência do contrato de trabalho, eu lembro a vocês o que está no artigo 103 do Código Civil, né? Então, a gente tem aí o estudo do agente capaz, da forma prevista ou não defesa em lei, forma prescrita, e da questão do Bom, estamos voltando, amores. Só lembrando a vocês que a gente compartimentou aí esses vídeos para facilitar a gente colocar no canal. Estava alguma dificuldade, os vídeos estavam muito pesados, e aí a gente deu uma segmentada nisso aí. Então vamos voltar aí com esse último bloco sobre contrato de trabalho na noite de hoje, a gente falando aqui sobre a questão do plano de existência do contrato de trabalho. E aí a gente vai chamar exatamente o que está ali no artigo 103 do Código Civil, com relação ao agente capaz, ao objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei, tá? Para começar aí a questão do agente capaz.
né? E aí a gente já observa que é diferente a natureza do direito do trabalho da natureza do direito civil. Né? Para o direito civil, a gente precisa que a pessoa, né, que o cidadão, ele tenha pelo menos 18 anos completos para ter aí a capacidade plena de ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil. Antes disso, a gente vai ter ou um relativamente incapaz ou um absolutamente incapaz. E nestes casos, eles serão respectivamente assistido ou representado. Por quê? Porque não poderão se determinar sozinho, né, praticar sozinho os atos da vida civil. No direito do trabalho isso já é diferente, vejam. No direito do trabalho nós permitimos já que o trabalhador ele labore a partir dos 14 anos, desde que seja na condição de aprendiz, né? Ou a partir dos 16 anos como empregado, mas contanto que ele não desempenhe um trabalho noturno, perigoso ou insalubre aí nos termos da lei. Então vocês vejam que a gente já tem aí uma considerável diferença, não é, com relação ao próprio direito civil. Lembrando que esse trabalhador aí empregado menor, né, absolutamente incapaz, no que diz respeito aí à questão do aprendiz, do jovem aprendiz, e a lei trabalhista ela vai inclusive, né, dizer que, por exemplo, esse jovem não precisará de assistência ou de representação para firmar os recibos mensais de salário, né, de recebimento de salário. Então vejam que coisa interessante, a gente vai no artigo 439 da CLT e a gente vai encontrar exatamente esta permissão, que se a gente fosse utilizar o direito civil, a gente observaria então que a gente não poderia chegar até a este ponto. Por quê? Porque para o Código Civil, um jovem aos 14 anos, ele é absolutamente incapaz, né, e portanto ele teria que ser representado pelos seus pais ou outros representantes legais nos termos da lei. Então, observe que aí já a natureza do direito do trabalho se mostrando bem diferente, não é, do direito civil. O segundo elemento aí do plano de existência, né, dos contratos, que é a questão do objeto lícito, né? E não só isso, mas o objeto do contrato de trabalho ele tem que ser lícito, ele tem que ser possível e ele tem que ser determinado ou determinável e mais. Ele não pode ser contrário à moral e aos bons costumes. Então, de fato, gente, aí o X da questão para os estudos de vocês deve girar em torno da questão, por exemplo, do jogo do bicho, não é? Se há possibilidade de um empregador contratar pessoas para passar aí apontadores de jogo de bicho e esta relação jurídica ser conhecida como contrato de trabalho, não é? A gente teve um momento em 2010, se a memória não falha, onde a nossa 6ª região trabalhista, que aqui nós somos a 6ª região trabalhista, né, nosso regional, reconheceu de forma pioneira esses vínculos empregatícios aí, dizendo, né, alegando que a gente não poderia utilizar do conceito de objeto lícito tipicamente civil, que a gente tinha que fazer as nossas próprias adaptações, porque independente do empregador exercer ou não uma atividade ilícita, né, ele teve um trabalhador contratado aos seus serviços, usufruiu disso aí, agregou, enriqueceu à custa da exploração, ainda que ilegal, então nada mais justo do que ele pagar por isso, não é? Mas, infelizmente, os nossos tribunais superiores, eles não confirmam estas decisões, não é? Porque eles aplicam o conceito de objeto lícito do direito civil. Então, eles entendem que se, por exemplo, eu explorava as atividades de uma prostituta, não é? Enquanto cafetina, ou cafetão, ou rufião, como a gente costuma chamar, para a legislação trabalhista, né, para o último nível
do Tribunal Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho não reconhece aí essa exploração como contrato de trabalho. Então, além de você ter sido explorado ilicitamente, você não vai ter direito a nenhuma proteção que a legislação trabalhista concede aos empregados. Isso, a meu ver, é um pleno absurdo, porque a pessoa que está descumprindo a lei, ela está se beneficiando duplamente, não é? Um primeiro momento, por realizar uma atividade ilícita e não sofrer as penalidades legais, e um segundo momento, por enriquecer a partir desse exercício de uma atividade ilícita e nem sequer